Quem também venceu ontem, só que aí, né, sem muita tranquilidade, foi o Spurs, né, velho? O Spurs bateu a equipe do Hawks ontem por 133-126. Jogo muito tenso, muito pegado, um jogo com uma carga emocional, uma carga dramática muito alta, prorrogação e tal. E no fim, brilhou a estrela do Wembanyama, né? O francês maravilhoso teve mais uma atuação gigante, né? Talvez a grande atuação dele na temporada. O Wemby ontem terminou o jogo com 42 pontos, 6 rebotes, 5 assistências, com 7 bolas de 3. Atuação monumental. E o fim de jogo do Wemby foi um absurdo, né? Juntando o quarto período e a prorrogação, ele somou 18 pontos, cara. 18 pontos. A prorrogação dele foi absurda. Sim, e eu até falei no pós-jogo, né? O que mais chamou a minha atenção no Wemby ontem foi a resiliência dele, mano. Porque ele terminou o último quarto de uma forma ruim, assim. Beleza, marcou 10 pontos e tal, mas a jogada que levou o jogo pra prorrogação foi uma jogada em cima dele. Foi um pôster gigantesco do DeAndre Hunter em cima dele. O DeAndre Hunter matou o Wemby. Ou pelo menos achou que tinha matado, né? Um pôster surreal e ele ainda saiu ali gritando na orelha do Wemby. Então, esse espaço de tempo entre o fim do quarto período e o começo da prorrogação foi tenso pro Wemby. Foi difícil para ele. Só que aí entrou essa mentalidade surreal que ele tem. Um dos aspectos do jogo do Wemby que eu mais admiro, além de, né, toda a questão atlética dele, físico, refino técnico e tal, mas talvez o aspecto do jogo do Wemby que seja mais, né, importante e muitas vezes é subestimado é o aspecto mental do Wemby, cara. O Wemby tem um mental muito forte. E ele é um cara que tem essa competição muito forte dentro dele. Não tô aqui metendo o papo do tamo competindo. Não. Todo jogador é competitivo. Todo jogador quer ganhar. Só que o Wemby, ele tem isso mais aflorado. O Wemby é um daqueles jogadores que quando você vê que tem alguém provocando ele, que tem alguém desafiando ele, é um daqueles caras que você tem a plena convicção de que ele vai humilhar o outro cara. E foi o que o Wemby fez. Tomou o pôster ali no fim do último quarto, beleza. Chegou na prorrogação, acabou com o jogo. E todo mundo que tava vendo o jogo tinha certeza que o Wemby ia acabar com a partida, porque a gente sabe do que ele é capaz. E a gente sabe como que em grandes palcos ele brilha. E ontem não foi diferente. Jogo absurdo, né? O Wemby ontem se tornou o jogador na história da NBA, tá? Com mais jogos de 5 bolas de 3 e 3 tocos. Nenhum jogador na história teve tantas atuações dessa como ele. Na carreira, uma carreira de 1 ano e meio, ele tem 8 atuações desse tipo. Os outros caras depois dele só tem 7. E é uma lista com nomes consideráveis, né? Derrick White, Kevin Durant, James Harden, Brook Lopes. Esses caras só tem 7. Ele tem 8. Entendeu? É uma coisa bizarra. O Wemby se tornou o pivô de 20 anos ou menos com mais jogos de 40 pontos na história da NBA. Você tem noção disso, mano? Você tem noção disso? Do que esse malandro tá fazendo com menos de 1 ano e meio de liga? É surreal, cara. É surreal. E não é só técnica. Não é só talento. É aqui, ó. É mentalidade, mano. A mentalidade desse malandro é absurda.
E é por isso que eu olho pra ele e eu vejo o futuro da liga. O cara, pra ser o rosto da NBA, não basta ser carismático, não basta ser bom. O cara tem que ser um competidor voraz. O cara tem que ser maluco por vitórias. E o Wemby é isso. Eu fico imaginando como deve ter sido difícil pra ele lidar com as derrotas do ano passado. Como deve ter doído nele perder tanto como ele perdeu ano passado. Deve ter sido foda, mano. Deve ter sido foda. E ver ele nessa temporada conseguindo vencer, né, tendo ali companheiros que o estão ajudando a vencer, cara, me deixa muito feliz, mano. Me deixa muito feliz porque um jogador do nível dele tem que estar no ambiente vencedor. E ele tá. E ele tá. Grande vitória, grande resultado. 14ª vitória do Spurs na temporada. Spurs se mantendo com campanha positiva. E baita resultado, mano. Baita atuação dele. Esse moleque é absurdo, mano. Esse moleque é absurdo. Claro que ele teve ajuda, né? Devin Vassell fez um ótimo jogo. Jeremy Sohan fez um ótimo jogo. Chris Paul foi decisivo no final da partida. Mas ele foi o cara. Ele foi o cara. Ele foi o cara. Pelo Hawks, fica a lamentação pela derrota, né? A Atlanta fez um jogo muito forte. O Trae Young fez um jogo muito bom, 23 pontos, 16 assistências, chamou o jogo ali no quarto período. Mas ontem faltou um pouco mais de consistência pro Hawks. Foi um jogo onde a Atlanta cometeu muito turnover, foi um jogo onde o Hawks oscilou muito, né? Teve alguns momentos muito bons, só que outros momentos bem ruins. A prorrogação do Hawks foi muito fraca. Foi muito fraca. Então, foi um resultado merecido, né? O Spurs ontem mereceu mais a vitória do que a Atlanta. E venceu. E venceu.